Mas antes de tudo, quero agradecer, né, a presença de vocês aí sábado de manhã para estar nos ajudando aí na nossa pós. Vai ser muito enriquecedor, é muito importante isso para a gente, tá? Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Bruno Baroni, eu tenho 26 anos, hoje eu trabalho no Mercado Livre, na área do Mercado Pago, e acho legal a gente passar aqui um pouquinho da introdução, cada um do nosso grupo falar um pouquinho sobre eles, bem rápido mesmo. E o intuito dessa reunião é justamente a gente discutir alguns temas que a gente aprendeu na sala de aula e a gente, depois dessa reunião, nós vamos levar a reunião para a sala e discutir, tá? Então, de novo, obrigado e estamos à disposição aí, é bem leve a reunião, tá? Então, fique tranquilo que a gente vai tocando aí da melhor forma. Henrique, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Beleza. Pessoal, só no overview, a nossa aula é de liderança cultural e digital. Então, a gente meio que vai abordar esses temas. Fechou? Então, meu nome é Henrique, eu tenho 25 anos, eu trabalho na área de inteligência de mercado na IQVIA, que é uma fornecedora de dados para a indústria farmacêutica. Eu sou a Nathalie, eu trabalho na área de planejamento de uma fintech do mercado financeiro. Eu sou o Felipe, eu trabalho na área de insights de uma empresa de análise de mercado de crédito, a Boa Vista. É isso. Vamos lá. Pessoal, se vocês também quiserem se apresentar, passar um pequeno overview bem rápido, fica à vontade também. Bom, eu sou o Thiago Quintas, hoje em dia eu sou 100% full-time professor, mas trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica, trabalhei com o Henrique. Trabalhamos junto, o Ti foi meu gestor. Legal, bacana, meu xará, né? Nome bonito. Bom, meu nome é Thiago também, eu tenho 37 anos, né? Venho aí do mercado já há muitos anos, passei por diversas empresas, eu acho que até por isso que veio o convite do Bruno, né? Passei por nacionais, multinacionais, startup, né? Gestor brasileiro, gestor americano, gestor argentino, então tem uma bagagem aí um pouco grande já, né? E estou no mercado hoje, trabalho no iFood, né? Ingressei no iFood tem um mês, né? Mas trabalhei já em diversas empresas de tecnologia ou realmente de indústria mesmo, né? Então espero contribuir um pouco aí com vocês hoje. Legal. Olá, o meu nome é Rômulo, não parece, mas eu tenho 61 anos. Eu trabalhei em empresas do mercado de óleo e gás, lojas de conveniência e também do agronegócio. Eu comecei na área operacional de uma dessas empresas, depois eu passei para a área comercial e depois de algum tempo eu identifiquei a oportunidade de me dedicar a uma área que eu gostei muito, que é a área de governança. Então foram empresas tanto multinacionais como empresas brasileiras. Tá, aproveitando o gancho, eu queria até perguntar para você, Rômulo, e depois para os demais convidados aí comentarem sobre, mas a gente hoje em dia fala muito sobre a diferença entre líder e chefe, né? Inclusive o chefe tendo uma conotação negativa. Como que você vê isso? E como que você viu isso na sua carreira? Olha, eu vejo o seguinte, me desculpem, eu vou utilizar, eu acho que a gente não está num ambiente de grande público, vou utilizar alguma coisa com mais facilidade. Acho que quem tem chefe é índio. Então, eu vejo o seguinte, que você como gestor, você precisa estar muito próximo das equipes. Eu tive a felicidade de trabalhar, na maioria das vezes, com pessoas sempre muito mais novas que eu. Não era sempre uma preferência minha. E procurei sempre diversificar em processos seletivos. O que eu buscava sempre era a competência e o perfil da pessoa, mas procurava diversificar entre homens, mulheres, pessoas de culturas diferentes. Por eu ter trabalhado em empresa americana que fortalecia muito essa cultura, então eu buscava sempre assegurar a diversidade.
diversidade de tudo. Não era só de credo religioso, de opção sexual, de etc. Não, sempre buscando diversificar, porque é assim que você constrói boas equipes. Sim, complementando o que o Romulo falou, acho que eu já até conversei. O Henrique deve ter ouvido quando eu falei quem tem chefe é índio, quando você falou, também fala a mesma coisa. Então, acho que uma das coisas que eu queria complementar bom, diversidade é uma super importante dentro de um time. Eu tive a oportunidade de liderar tanto gente mais velha do que eu, quanto mais nova do que eu. Hoje eu tô com 33 anos, tá? Então, mas uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, quando eu tive chefe ou quando eu fui chefe, foi ver na cara dos outros, né? Quando ele tem a possibilidade de tomar uma decisão, né? Quando você dá a oportunidade dele falar assim, pô, eu fiz isso por mim mesmo, sabe? Eu tomei essa decisão e deu certo. Então, essa realização de um funcionário, ela é super importante e isso tem que estar na cabeça do líder, que não é dele a decisão, né? Ele tem que passar essa decisão para a equipe dele. A equipe dele, ela é competente o suficiente, por isso que ele montou aquela equipe. Então, quando você faz alguma coisa, óbvio que num conjunto como um todo, né? Todo mundo trabalha ali junto, mas quando parte a decisão de todos, é super importante, mais motivador do que se o chefe tivesse dado falou assim, vocês têm que fazer isso e aí isso deu certo. Então, acho que dá essa liberdade pro time que você está gerindo ou para as pessoas que estão abaixo de você, da mesma forma que a pessoa de cima de você tem que dar isso para você, é muito importante. E isso diferencia um chefe de um líder, né? Bom, perfeito. Complementando um pouco aqui com a minha visão, né? Acho que foi bem explorado já, né? Vocês falaram bem aí, acho que é a mesma visão que eu tenho, realmente. Mas para complementar, eu vejo que, além desse senso de dono mesmo que a equipe precisa ter, eu acho que é o combustível ali do time, né? Então, o gestor ele tem que ser o link mesmo entre a estratégia da empresa e replicar isso, né, essa visão para o time, e deixar o time ter um pouco de senso de dono mesmo e tomar essas decisões, né, e ir calibrando isso, né? Mas também tem um lado de confiança, né? Eu acho que o gestor, né, ali delegando isso, deixando as pessoas, né, terem esse senso de dono, as pessoas têm um elo de confiança maior, assim, poxa, meu gestor está muito mais próximo aqui de mim, não está simplesmente mandando eu fazer e cobrando um resultado, ou esperando um resultado de mim, do time, né? Então, eu vejo muito desse lado, né? A questão de senso de dono que vocês colocaram já, né? Que eu também tenho essa visão, e também ser esse facilitador ali de deixar as pessoas tomarem as decisões e seguir adiante bem próximo do time. Eu acho, complementando aí o que o Thiago falou, né? A confiança para um time é tudo, né? E a partir do momento que uma pessoa, um líder, isso para mim é um líder, quando um líder coloca confiança no seu time, ele motiva e faz que o seu time tenha esse senso de dono, né? Então, aí tá a grande diferença, na minha opinião, de um líder e um chefe. Um chefe quer centralizar tudo, tem desconfiança, né? Nossa, não vou dar esse trabalho, eu quero levar isso, eu vou tocar. E é muito autoritário. Então, a liderança, realmente, na minha visão, ele acaba descentralizando as decisões pela confiança, né? Eu acho também que o gestor é o papel dele garantir o desenvolvimento das pessoas que trabalham com ele, que ele selecionou para estar com ele. Então, aquele gestor que não consegue promover, que não consegue desenvolver ninguém, ele não é um bom gestor. Então, aquele gestor que tem medo de ser sucedido, aquele gestor que tem medo de perder o lugar, aquele gestor ele está fadado ao fracasso. Ele não vai conseguir ter vida longa, porque o gestor que consegue ter sucessores, não é um sucessor, essas pessoas acabam se espalhando até por outras áreas. Então, eu acho que esse é o papel do gestor. O chefe não, o chefe, como você mencionou, é o Bruno. Como você mencionou, Bruno, aquele que centraliza para ele quer manter aquele lugar para ele, poder, porque né? Isso é uma insegurança grande. Eu já vi acontecer em muitos dos meus pares. Alguns deles tiveram um fim triste. Não eram. Sim.
Só falando também mais um pouquinho, eu acho que a vantagem da diversidade é exatamente essa. Cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma vantagem que é um ponto melhor do que o outro, que tem uma visão diferente. Então, se você é um chefe que centraliza as decisões e não tá nem aí para o seu time ou não tá nem aí para as decisões que eles falam, então nem adianta você ter um time diverso, né? Porque cada um tem uma experiência, cada um vai ter uma ideia diferente, mas quem vai tomar a decisão é você. Então, a melhor forma é vamos discutir todos, né? Vamos todos entrar num acordo. Eu acho que isso é, além de mais motivador para todos, né? Porque todo mundo acordou aquilo lá, todo mundo vai querer fazer aquilo lá. Você também está ouvindo os outros e todo mundo, quando vai para o trabalho, ninguém aqui vai querer trabalhar do tipo, eu só quero ir lá e apertar o botão e sem precisar pensar em nada. Eu acho que todo mundo, quando está trabalhando, quer fazer a diferença, quer mostrar o quanto conhece ou quanto aprendeu. Então, isso é reconhecedor, sabe? Eu acho que isso faz a diferença. Por isso que deixar a decisão para todos, né? Esse senso mesmo que o Thiago falou, que é o senso de pertencimento, né? O senso de dono, o que a gente chama de accountability, né? No mundo do business, é muito importante. Sim, e esses temas estão muito envolvidos com o que a gente está estudando, pessoal. Que, por exemplo, o primeiro tema que a gente estudou na nossa aula de liderança foi sobre o indivíduo, onde a gente busca entender realmente dentro das pessoas os fatores emocionais, racionais, espirituais e fisiológicos. E todos esses aspectos que vocês falaram na liderança afetam realmente na pessoa em que a gente está trabalhando. Então, para vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês sentiram quando vocês tiveram essa oportunidade de ter um degrau acima e virar um líder? Bom, eu vou começar aqui. O primeiro desafio que eu tive quando eu tive essa experiência de me tornar líder foi, sem dúvida, a gestão de pessoas, né? Quando você se torna um líder, você, ao invés de você olhar ali para o seu resultado, você olha para o resultado do time, mas você já tem a expertise de fazer análises, de ter o lado estratégico para a tomada de decisão ali, mas voltado para o seu resultado individual, né? Então, quando você assume um cargo de gestor, você começa a olhar para um todo. E aí você tem o grande desafio que é, sem dúvida, a gestão de pessoas, né? Pessoas têm perfis diferentes, têm expectativas diferentes, né? Pensam diferente, tem a oscilação, tem dia que a pessoa, ser humano, né? Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que a pessoa não está bem, então o gestor tem que ter muito lado profissional, mas também saber cuidar do lado pessoal da pessoa ali, né? Então, poxa, às vezes a pessoa está com alguma situação difícil particular, né? E é papel do líder também saber lidar com essa situação, né? Então, no meu caso particular, eu tive que aprender muito a lidar com as pessoas, entender, compreender, saber ouvir, né? Saber dar espaço, delegar. Então, foram alguns desafios que eu tive, mas que, felizmente, deram muito certo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui me preparando ao longo do ano, né, de anos, para quando eu chegasse com a possibilidade de me tornar gestor, o que cada gestor que eu tive que fazia muito bem, que eu poderia usar como exemplo, né? Então, eu fui pegando um pouquinho do positivo ali, né, de cada gestor para montar o meu modo, né, o meu estilo de gestão. E vem dando super certo, né? Então, o que a gente falou ali, diferença de gestor, né, líder e chefe, um pouco disso, né, de saber ouvir, de saber compartilhar ali com o time. Então, isso realmente me traz grandes benefícios, né? Porque no final das contas, eu que trabalho na área comercial, não sou eu que faço o resultado, né? É o time, são as pessoas, eu dependo do resultado das pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, o resultado também não vem, né? Então, as pessoas estando bem, estando felizes, né? Tendo esse senso de dono, podendo contribuir ali, com certeza o resultado é um reflexo, né, desse trabalho do dia a dia. Completo, Thiago. Eu acho que assim também é verdade. Eu meio que me inspirei, né, nas pessoas que eu tive como chefe e que eu achava muito bom. Então isso foi uma coisa bem legal. Eu tive de chefes que eram aqueles, sabe, que era dono da casinha, assim, que cuidava mais das pessoas abaixo dele, e mesmo que a empresa estava ali batendo nele, ele não deixava isso afetar o time. Até pessoas que eu me inspirei o inverso deles, né? Que foi chefes que eu olhava e falava assim, não quero ser assim, eu sei que essa não é a forma de ser.
Então, mesmo você tendo um chefe que um líder ruim, né? Mesmo você assim, ele tem pontos bons, mas os pontos ruins dele, você também tem que olhar e falar assim, legal, isso aqui talvez é uma coisa que eu não vou fazer. Então, eu acho que isso é uma fonte de inspiração. E falando um pouco do que mais foi mais difícil para mim, a gente é de uma área, a gente trabalhava numa área de inteligência de mercado, de análise de dados. Então, quando você está indo para um cargo mais sênior, você já tem uma experiência muito maior do que uma pessoa júnior ou até uma pessoa que está entrando na área. Eu acho que o mais difícil é você olhar para uma tarefa que você faria em 10 minutos e aí você tem uma pessoa ali já há uns 30 minutos tentando bater a cabeça para resolver aquele problema e não consegue, mas você tem que deixar ela ali para ela aprender como fazer. Eu acho que assim, faz parte de deixar a pessoa entender o negócio. Óbvio que você tem seu prazo, né? Você nunca vai deixar estourar seu prazo ou deixar alguma coisa entregar errada. Mas tem que deixar a pessoa aprender pelo tempo dela. Cada um tem um tempo diferente. Então, respeitar os limites de cada uma das pessoas. Então, você vai orientar, mas você não vai dar o potinho lá já pronto para ela só mastigar, né? Então, você tem que deixar ela ali e começar a aprender com as próprias pernas, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais difícil. Se olhar e falar assim, putz, em 10 minutos eu teria feito isso. Já passou meia hora, a pessoa ainda tá batendo a cabeça. Então, é o começo, né? Eu acho que faz parte. Depois de um tempo você acaba se acostumando, mas essa delegação, que o Thiago falou, é verdade. E mais essa visão que você tem de já era para ter feito, ou já dava para ter feito antes. Respeitar o limite dos outros. Eu acho que isso é uma palavra importante. Como líder, eu assumi responsabilidades assim, com um ano de trabalho após a minha graduação, eu comecei a ter equipes. Só que eu tinha muito treinamento, a empresa promovia muito treinamento e eu também dava muito treinamento para a minha equipe, quer dizer, incluía eles em vários cursos. Só que depois de algum tempo, eu percebi que as ferramentas de treinamento, elas são muito importantes, sim, mas o que é que os seus liderados vão precisar? Eles precisam de modelar, eles precisam de exemplo. E aí foi quando eu descobri que eu precisava me aproximar muito mais das equipes. Então, eu estava sempre muito próximo. Estar próximo não significa dizer que você perdeu aquele sentido de estar liderando o grupo. Não, você está sempre buscando promover almoços, estar em happy hours com esse grupo. Então, buscar essa proximidade. Primeiro que você vai começar a conhecer mais aquele... É uma conexão mesmo, né? Exatamente, estabelecer uma conexão. Você vai conhecer mais, você vai identificar coisas que no trabalho, no dia a dia, você às vezes não consegue, e você começa a identificar oportunidades de delegar mais responsabilidades. Porque delegar sem aquele liderado ter conhecimento, isso pode ser um risco, ele pode te causar um dano para a empresa e até para você mesmo. Então, a gente buscava colocar eles para cobrir férias de outros setores. E até eu, por exemplo, depois de algum tempo, eu não aceitava, eu procurava manobrar isso para não permitir que pessoas de outras áreas tirassem as minhas férias. Eu sempre fazia um rodízio entre as pessoas que trabalhavam comigo direto, porque eu queria desenvolver aquelas pessoas. Então, procurava fazer um handover, um aconselhamento adequado, mas fazia com que essas pessoas fossem progressivamente tendo oportunidade de ter mais responsabilidades. E aí sim elas poderiam ter isso que vocês comentaram aí, de se sentirem donas do negócio. Aquele sentido, peraí, eu estou agora como gerente executivo dessa área. Eu vou interagir com níveis mais altos, eu vou interagir com o vice-presidente, com diretores, até com o CEO. Então, isso foi um clique importante no desenvolvimento de pessoas. Complementando o que o Romulo está falando, né, e voltando um pouquinho ao que a gente conversou, isso para mim é um líder, entendeu? Porque você trata a pessoa como pessoa, né? Então, você está no dia a dia, querendo ou não, um chefe no dia a dia, ele está ali, vai embora, volta no outro dia, a mesma rotina.
delega algumas coisas. Porém, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem outras coisas que precisam preocupar e que com o relacionamento você começa a entender. Fala, nossa, talvez ela não foi tão bem hoje porque aconteceu uma coisa na casa dela. Então, isso, um líder, ele não preocupa ali no dia a dia, só no dia a dia, né? Só no desenvolvimento, mas também entender. Eu acho que isso é uma questão de empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro, querer entender, e é muito que a gente está estudando, justamente tratar as pessoas como pessoa, né? Boa. Até pegando uma ponte, então. Oh, desculpa, Thiago. Não, mas já pode falar. Não, nessa relação de pessoas, eu queria saber de vocês qual a maior dificuldade que vocês tiveram nessa relação com, principalmente, liderados, principalmente tratando de diferentes gerações. Então, eu acho, só para fazer um complemento, o quanto é importante tomar um cafezinho com a equipe, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que muita empresa olha e fala assim, você está perdendo tempo tomando café. Assim, não é o café, a desculpa não é o café, a desculpa é a interação com o seu time, é entender um pouco mais do que está acontecendo ali dentro da área. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E não só isso, você também cria muita empatia. Então, eu até brincava, eu tinha um chefe que ele não tomava café, mas ele fumava. Eu não fumava. Mas quando ele ia fumar, e às vezes eu precisava desestressar, eu precisava conversar com alguém, eu saía com ele até o fumódromo para ficar conversando com ele, e ele sabia muito mais do que estava acontecendo na empresa ali no fumódromo do que realmente do que estava acontecendo na empresa pelos e-mails corporativos, né? Então, não só a interação comigo, mas com todo mundo que estava ali dentro daquela região. Então, como é importante, né, ter esse espaço de interação, que é um café, um fumódromo não aconselho, né, por uma questão de saúde, mas eu acho que o café eu acho que é o mais importante. E muita empresa vê isso como um ponto negativo, do tipo, as pessoas perdem muito tempo no café enquanto elas não estão produzindo. Lembrando que elas têm que ter ciência que ninguém produz 100% do tempo, né? Para mim, eu acho que isso já deveria ser já é um bias normal de todas as empresas. Complementando agora, falando o que o Felipe perguntou, eu acho que a maior dificuldade de gerações não só de gerações, mas também a individualidade de cada um, né? Eu já tive pessoas que, imagina, eu trabalho com dados, então já tive pessoas que são da área de estatística, que são extremamente introvertidas, que não gostam de falar com pessoas, não gostam de reunião, não gostam de estar próximo de pessoas. Ela chegava, coloca o fone de ouvido, trabalha, tira o fone de ouvido e vai embora. Até pessoas que eram extremamente falantes, que gostavam de, preciso ir lá conversar, ficar 10 minutos conversando com alguém, preciso interagir, conhecer pessoas de outras áreas. Então, não só a questão de gerações, mas mesmo pessoal, assim, né? Então, uma das coisas que a gente faz você tem que se adaptar a cada um deles. Eu acho que você tem que respeitar, é o que eu falei, o limite de cada um. Se tem alguém que não gosta de conversar, não adianta você ficar levando essa pessoa para tomar um café com todo mundo, ou para fazer uma reunião onde ele tem que interagir, ou ele tem que apresentar. Então, conhecer quais são os objetivos dessas pessoas, então ter essa liberdade do próprio funcionário, né, do sua própria pessoa que você está liderando, ter a liberdade de falar o que ela quer para o futuro dela, já vai mudar a forma com que você vai tratar ela. Do tipo, tem gente que não quer ir para a área de se apresentar, né? Ele prefere ficar no back-end lá, gerando relatórios. Então, o desenvolvimento dele vai ser diferente de alguém que quer estar ali no palco, quer apresentar, quer falar, quer participar de reunião. Então, isso tem que ser muito respeitado. E em questão das gerações também, né? Então, eu já tive gente que era muito mais velha, eu tive 2 funcionários que tinham 42 anos, e imaginei, ali eu estou trabalhando com computação, uma parte muito tecnológica nova, e ali ele foi uma oportunidade que a gente abriu de uma vaga que a gente quis trazer essa pessoa, uma pessoa para mudar a forma com que a gente faz as coisas, para trazer uma diferença de idade e um questionamento sobre o que a gente estava fazendo, e também para colocar um pouco do pé no chão, né? Porque a gente era muito novo na área, então a gente tinha uma cabeça voando lá na frente, a gente precisava de alguém com o pé no chão mesmo, assim, a gente falou, putz, essa pessoa tem esse perfil, não por ela ser mais velha, né? Mas porque a gente entendeu que conversando com ela, ela tinha essa percepção de, não, peraí, vocês têm que pensar na empresa. Ele era aquele administrador mais tradicional, assim, né? Então, foi extremamente bom isso. Ele complementou tão bem o time que a gente acabou montando um time de tanto pessoas lunáticas, né, pensando lá na frente o que a gente poderia fazer, até pessoas que vão assim, não, mas peraí, legal, gostamos disso, mas peraí, para chegar lá, o que a gente precisa fazer?
Legal. Exatamente. Então, essa discussão, que às vezes levava mais tempo do que fazer, ela era boa para poder produzir um material muito bom. Então, a maioria dos materiais que a gente preparava eram apresentações para o vice-presidente ou para o presidente apresentar nas regionais ou apresentar para jornal, então para ir para a área de comunicação. Então, isso foi muito legal, porque e também para dar uma visão de não só da nossa área, né? Então, quando você tem pessoas que já estão há muito tempo dentro da sua área, você acaba focando tanto nela que as outras pessoas param de entender o que você está conversando, né? Então, parece que você criou uma linguagem própria. E você precisa deixar isso muito claro para todas as pessoas, né? Você tem que pensar no público externo também, né? Será que eles estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então, esse mix de gerações, e eu não falo não só gerações, tá? É realmente diversidade de pensamentos. Pessoas são mais tradicionalistas, pessoas são menos tradicionalistas. Tem gente que é geração Z agora, essa nova geração, que também é tradicionalista. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que vocês conseguiram aí atualizar? Ou a gente pode trocar de meeting? Eu acho que é de 40 minutos, né? Não, o Zoom acabou de me falar que eu ganhei um presente. Eles removeram o tempo de 40 minutos. Apareceu pra gente aqui. Legal. Legal. Você quer falar também, Thiago? A dificuldade. Pode falar. Quero sim, quero complementar, foi bem exposto aí pelo Thiago, né, que não é só a geração, né, são os perfis mesmo, né, eu acho que grande, é mais um desafio e uma responsabilidade do gestor, né, então, por exemplo, desde que entrou essa geração dos millennials, né, que a gente chama, né, que a gente fala, que são muito mais imediatistas, né, e não gostam tanto, né, de trabalhos ali repetitivos e tudo mais, eu acho que também é bom para o gestor, porque ele tem um perfil diferente na equipe, né, dá uma oxigenada no time, equilibra, né, com estilos diferentes de trabalho, eu acho que isso consegue equalizar, no fim das contas, ali o time como um todo, né? Mas é mais um desafio para o gestor, para usar isso a favor, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu, quando tive a oportunidade aí de trabalhar com essas pessoas, né? Com a geração dos milênios, que a gente chama, que são os mais imediatistas, que querem ver ali já o resultado a curto prazo, eu usei isso muito ao nosso favor do time, da equipe como um todo, né? Mas em contrapartida também ia dosando isso, essa expectativa ali da pessoa do time, né? Então, poxa, olha, dá para fazer dessa forma, é esse caminho que dá para seguir, e ia delegando a responsabilidade para essa pessoa, né? Para a pessoa ali do time, ir aprendendo e vendo também que tem outras gerações, que tem outros estilos de pessoas, então você vai ver que complementando, né? A pessoa ali, essa geração, com outros tipos de gerações, e até eu mesmo, né, que sou de uma geração mais antiga, e isso, no fim das contas, é muito bom, né, porque você cria perspectivas diferentes, visões diferentes, né, cria um debate saudável, porque cada um imagina algo que é positivo para a empresa e para si próprio, né, e para o time. Então, isso você vai moldando ali e acaba sendo muito positivo porque você não entra numa linha estagnada, né? Você não fica confortável somente naquela linha. Vai ter, né, diversos conflitos ali, ou divergências de opiniões, e no fim das contas isso é muito positivo para a área, né? Eu, particularmente, como gestor, eu não gosto de chegar numa reunião que as pessoas concordem com tudo, né? E não tem uma visão divergente ou algo a complementar ali. Então, eu sempre uso isso a favor para desenvolver o time como um todo e a própria pessoa, né? E entregar um resultado cada vez melhor. Eu vejo que é um grande desafio você ter aquela interesse de buscar desenvolver muito as pessoas, eu acho que tem um grande mérito, mas num time nem todo mundo vai ter condições de ser desenvolvido e nem todo mundo quer, né? Tem aquele funcionário que vai querer ficar ali e nunca vai querer assumir maiores responsabilidades, ele quer ser aquele técnico que não vai ter equipe, que tem até certa dificuldade de trabalhar em equipe, mas que é papel do gestor identificar esses pontos e até ver se aquele funcionário pode ir.
E eu acho também o seguinte, o grande desafio é que, às vezes, você tem uma pessoa que você faz uma entrevista maravilhosa, você chama até o RH e vem aquela pessoa que é o Se vende sujeito bem, né? 4.0. 4.0 está voando. E quando ele começa, Prática. vem aquilo. É papel do gestor também reconhecer que se equivocou e não tentar fazer com que aquele funcionário vá reverter. Não, se não tem jeito, não tem jeito, tem que, porque eu acho que foi o Tiago que falou, o resultado vem através das pessoas. O papel do gestor é importante, o gerente, o diretor, ele tem que impulsionar o grupo, mas é o grupo quem vai trazer os resultados. Se isso não deu, não deu. Às vezes o problema não é de liderança. Eu vou dar um exemplo histórico, sem nenhuma conotação religiosa, mas quem foi que traiu Jesus Cristo? Judas. Judas, ele tinha o melhor gestor, ele tinha o melhor professor, ele tinha tudo de melhor, mas o problema não era a liderança que ele tinha, o problema era dele, e ali não teve jeito. Então, eu acho que tem aquele tipo de funcionário que você apostou e viu que não vai. Então, você também tem que reconhecer que não vai, você vai ter que tomar uma decisão. Esse é um grande desafio, para não cometer até injustiças, não só com a pessoa que você está liderando, mas também com a empresa. Porque a empresa, no fim do dia, ela está buscando também resultados. E se você não é honesto o suficiente, ou tentar passar a mercadoria adiante, como se fala aí internamente. Poxa, o cara não deu, eu vou potencializá-lo para passar para outro setor. Isso aí é uma falta de ética que depois, lá na frente, vai voltar. Tá? Vai voltar. Só complementando, eu acho que assim, tem muito do funcionário que ele é bom, mas ele não está performando bem porque ele não está certa, né? correta. Exato. Então, acho que também vale muito do gestor identificar quais que são as potencialidades daquela pessoa ali e colocar ele na função certa, motivando ele da forma certa e desenvolvendo ele no que ele pode ser muito bom, né? É uma via de mão dupla, né? Então, a partir do momento que você tem um gestor que está ali te motivando, não adianta nada ele motivar uma pessoa que não quer e acomodada e quer aquilo, e pronto. Então, aí, o que eu queria agora começar a falar com vocês é que a partir do momento que vocês começam, como líder, né, começam a ter convivência, ter um relacionamento com os seus subordinados, você começa, querendo ou não, ter um relacionamento. Um relacionamento pode ser até de amizade. E eu queria entender como que vocês separam isso, se vocês já teve alguma experiência que afetou algum tipo de relacionamento, tanto de pessoal quanto profissional, porque, querendo ou não, isso é muito atual nos dias de hoje, né? Eu acho que sempre foi. E muitas pessoas falam que a gente precisa, eu aceito em partes, né? Eu entendo em partes, separar o profissional do pessoal. Mas, querendo ou não, se for parar para pensar, é uma vida só, né? Eu vivo, porque isso é uma coisa minha, né? Eu vivo na empresa do que eu vivo fora. Então, óbvio que eu preciso chegar na empresa e não levar os meus problemas de casa para dentro da empresa e eu chegar em casa e afetar minha família com isso. Mas eu queria entender de vocês, a partir do momento que você cria um relacionamento, uma amizade, como que vocês separam, como que vocês vejam isso, ou entendem e administram essa situação? Eu posso falar, eu acho que já tive até casos dos dois lados, né? Tanto pessoas que eu criei uma amizade muito grande no trabalho e aí depois, por algum motivo, que mudança de área ou até que saiu da empresa, a gente acabou se distanciando, mas a gente continua sendo amigos. Até pessoas que estavam junto comigo que não aceitavam feedbacks do tipo, putz, isso aqui você podia ter feito de forma diferente, e aí você vai tentando modelar aquela pessoa, e aí ela chega um momento que você fala, não dá para trabalhar com essa pessoa, independente do quão amigo ela é, eu preciso conversar de verdade com ela, e profissionalmente você acaba precisa desligar essa pessoa de dentro da empresa. Então eu já tive que desligar pessoas que já eram meus amigos, né, e faz parte do jogo, e uns não entenderam, uns entenderam super bem que talvez ali não era realmente
realmente, até depois das conversas, você vê que realmente eu não estava feliz lá, eu descobri outras coisas que eu podia fazer. Então, tipo, como se fosse não um agradecimento, óbvio que ninguém fica agradecido por ter sido mandado embora, mas que se conseguiu se encontrar em algum lugar, né? Então, acho que isso faz parte da cabeça de cada um, né? Então, cada indivíduo vai ter sua capacidade de entender se aquilo... toda decisão de um gestor ele tem que ser pensada na empresa, né? Eu acho que, ponto, independente do quão pessoal você tem que tomar suas decisões, ele tem que ser sempre em benefício da pessoa que está te pagando, né, do seu empregador. Então, no final, o dono da empresa está esperando lucro. Então, se você não traz lucro, você vai ser seu time como um todo vai ser o afetado, né? Então, toda decisão de demissão, ou de mudança de cargo, ou de alteração de estrutura, isso vai ser pensando numa melhora para a empresa, e algumas pessoas tendem a não aceitar aquilo, até por uma questão de autoconhecimento interno. Eu acho que isso é uma coisa super importante para todos, não só para um gestor, de não ver os erros, né? Do tipo... mas eu sempre fui o melhor do mundo, eu sempre sou, minha mãe sempre me falou que eu sou o melhor, né? Então, tem um pouco desse ego de, tipo, não pode ser que ele tá me mudando ou tá me demitindo porque eu sou melhor naquilo, ninguém faz melhor do que eu aquilo lá. E às vezes aquilo lá nem é tão importante para a empresa, né? Então, aquilo passa a ser irrelevante. Então, a decisão é pensando num todo, não pensando só naquela situação específica. Então, primeiro, qualquer mudança de pessoas, mudança de cargo, mudança de estrutura, ela tem que ser muito bem transparente. Não adianta você tomar nenhuma decisão se você não é transparente com as pessoas. Porque uma hora ou outra, imagina, você fala assim, você está sendo demitido porque a gente vai cortar esse cargo. Aí passa uma semana, você abre o cargo para outra pessoa. O cara vê lá no LinkedIn. Assim, seja transparente. Por quê? Por quê? Porque essa pessoa no futuro, ela precisa desse feedback, e às vezes ela precisa desse feedback batendo mesmo na cara dela, do tipo, eu te avisei várias vezes, não deu certo, cara. Tá na hora de você, talvez não é aqui seu lugar, talvez você vai ter uma oportunidade de outra empresa que tem um seu perfil. Então, cada empresa tem uma cultura diferente, cada empresa tem um perfil diferente, então talvez ele se encontre em outro lugar. E só complementando esse negócio de amizade, né? Para mim, eu acho que uma das coisas mais difíceis foi separar e você evitar o favoritismo, né? Porque sempre tem aquela pessoa que você vira mais amigo, né? Então, você tem mais um nível de amizade maior com aquele funcionário. E você não pode deixar os outros se desmotivarem ou tomar uma decisão por uma questão de favoritismo de amizade. Então, toda vez que você está na empresa, igual você falou, tô na empresa, minha cabeça é da empresa. O que a empresa está acontecendo, o que é melhor para a empresa. Aí, quando eu tô fora, aí é amizade, aí é diferente. Então, toda decisão que você toma não pode levar influência de uma amizade sua para uma questão de favoritismo, também não só na questão de demissão, quanto na questão de parabenização ou de promoção de alguma coisa. E isso é muito comum acontecer, né? Isso você vê em várias empresas, esse favoritismo acontecer, e é bem comum. Perfeito, bem colocado. Eu tenho essa mesma opinião, a mesma visão. Eu tenho casos, né, de ter amigos mesmo, de todas as empresas que eu passei, tornei, né, as pessoas amigas mesmo. Né? Tá aqui o Bruno, né? O Bruno, eu trabalhei com o Bruno, fui gestor do Bruno. A gente teve a amizade, né, ao longo ali do que a gente trabalhou junto. Essa amizade fortaleceu, ficou após, né, a gente ter mudado de empresa e tudo mais. Mas tem que ficar muito claro, tem que ser muito transparente para as pessoas, né? Não é porque a pessoa é sua amiga que você vai, né, dar preferência. São dois pontos, né, distintos, né? Um é que você acaba tendo ali uma pessoa mais próxima porque acaba sendo a referência do time, né? Ou seja, porque ela é mais antiga de casa e consegue até ajudar e dar um respaldo ali para o gestor com as demais pessoas do time, e de uma certa forma você já está preparando um sucessor, né? É sempre importante, eu sempre trabalhei dessa forma, tendo ali visão de alguém do time que poderia, né, ser um sucessor, até para eu ter uma visão de um cargo maior, né, uma cadeira ali da minha, né, e sair tranquilo da área, e que a área não vai parar. E tem um outro lado também de ficar muito transparente, assim, com as pessoas, né, por
exemplo, tem empresas que usam Ninebox, tem empresas que usam contrato de gestão, avaliação de desempenho com PDI. Então, a empresa tem isso muito bem estruturado. Se a empresa não tem essa visão, não tem esse formato, esse layout, de avaliação ali, para ficar muito transparente para todo mundo do time, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando e o que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero, né? Então, eu acho que é um papel do líder também fazer isso com as pessoas, né? Deixar muito bem transparente para que esse lado de amizade, de happy hour, né? E um contato mais próximo não seja visto como um favoritismo, né? Porque a ideia do gestor é ter todos como amigos e ter mais próximos, né? Porque a gente acaba mais tempo na empresa ali, no dia a dia, do que com as pessoas da nossa própria família de casa, né? Então, esse é o lado. Mas eu, particularmente, eu nunca tive nenhum problema, né? De até atrapalhar a tomada de decisão ou do próprio colaborador ali, o funcionário, confundir as coisas e falar assim, poxa, eu sou muito amigo do Thiago, então eu vou responder para ele diferente, ou eu vou falar assim, não vou fazer porque eu sou amigo. Não, muito pelo contrário, né? As pessoas até, por essa proximidade, por essa amizade, né? Assim, poxa, eu vou abraçar e vou defender a ideia, né, do Thiago como gestor, como líder. Realmente, isso eu concordo, ou até tinha a autonomia ali de falar assim, poxa, isso não está tão legal, né? Minha opinião é essa. Eu acho que isso facilita muito, né? Mas desde que realmente não atrapalhe uma tomada de decisão, igual o Thiago falou, de, poxa, não está performando, não está legal, vou fazer o desligamento, né? De outras pessoas não achar que você está prevalecendo uma parte do grupo ali do time e outras estão de lado, então tem que ser muito bem transparente ali para que todas as pessoas entendam, né, o dia a dia e essa proximidade e essa amizade. Uma das coisas que me ajudou muito a definir bem essa situação foram os feedbacks constantes. Não esperar o ciclo de avaliação, o ciclo de resultados para dar o feedback. Aí você pega o cara de surpresa, sim. Não, eu acho que sempre que acontecer alguma coisa, tem que se dar o feedback ressaltando os pontos positivos, mas aqueles pontos que precisam de melhoramento. Porque se você não fizer isso, primeiro que o desenvolvimento vai ser comprometido, o desenvolvimento daquele recurso. E você também vai ter o efeito surpresa. Eu vi uma pessoa que só dava feedback no ciclo de avaliação. E aí, quando via, descarregava tudo, e teve um desses casos aí que o funcionário não se contentou e protocolou uma queixa formal no RH, e aquilo ali deu um desgaste muito grande para aquele gestor. Por quê? Porque ele deixou para um momento, ele, de certa forma, ele estava enganando aquele funcionário de que as coisas estavam indo bem. Ele disse, mas espera aí, há 2 meses atrás você me parabenizou e você não me criticou por nada, não disse que coisas para melhorar. Então, eu acho que o feedback constante, ele assegura, primeiro, desenvolvimento e também garante que não vai ser nenhuma surpresa para aquele empregado. E esse caso que foi citado de uma pessoa que você tinha um relacionamento próximo e foi desligado. Eu já tive que fazer isso, mas não tinha jeito. E depois ele foi ser feliz em outro lugar. Tem gente que não tem um fitting para aquele tipo de empresa. E vai ser muito bem, vai se desenvolver em outro lugar. Você tem que fazer o que for possível para desenvolver o recurso. Mas se ele não vai, é melhor você liberar para ele ser feliz em outro arraial. Aproveitando que você falou de feedback, eu, como liderada, já recebi alguns feedbacks na minha vida, já vi outras pessoas recebendo feedback, já vi, inclusive, rodadas de feedback que o pessoal saía chorando da sala. E eu acho que, assim, uma das grandes dificuldades do próprio líder, ou, na verdade, do chefe, né? Porque um líder não faz com que uma pessoa saia chorando de uma sala de feedback, né? Mas do chefe é dar esse feedback de uma forma que faça com que a pessoa se desenvolva, né? Eu estou num ambiente em que, principalmente assim, dentro de fintech, startup, a cultura é de feedback constante, né? Toda semana, praticamente, você recebe um feedback.
E eu acho que isso é muito bacana. O que vocês acham aí de feedback 360? Como que vocês se preparavam para dar um feedback? Vocês estudaram sobre isso? Como dar um feedback assertivo? Eu queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Uma coisa que você falou que foi legal, eu já vi gente chorando em feedback, né? Na verdade, eu já vi ao contrário. Foi uma pessoa que trabalhava comigo, que ela gostava tanto de trabalhar lá, que quando ela foi pedir demissão para ir para um outro lugar, ela chorou porque ela estava pedindo demissão. Então, foi um invertido, assim. Acho que isso é uma coisa legal e até muito por conta das amizades, né? Então, quando você se torna amigo, você está num grupo ali, não só você e seu liderado, mas um grupo como um todo se torna amigo, eles se desenvolvem muito melhor, né? Eles têm uma conexão ali entre eles. Então, foi o invertido. Ela chorou porque ela estava saindo, não porque ela tinha recebido um feedback. Ela estava abandonando ali o barco, né? Então, foi até engraçado. Bom, sobre feedback, para mim aquilo, eu acho que você já acabou de comentar, o feedback é muito importante no momento onde você errou, né? Então, logo depois de uma reunião que talvez você tenha cometido alguma falha ou mostrado alguma coisa errada, alguma coisa que não poderia ter mostrado ali para aquele determinado tipo de público, ou até em questão de comportamento, ele tem que ser dado naquele momento. Não adianta esperar para dar um feedback lá na reunião final de ano, para falar assim, sabe aquele negócio que você fez em janeiro? Cara, por que você me falou lá em janeiro, tá? Porque eu fiz em janeiro, fevereiro, março e abril. Eu repeti isso várias vezes. Então, assim, eu acho que o feedback ele tem que ser dado naquele momento. E talvez não no momento exato que acabou de acontecer, porque você também precisa de... Tanto a pessoa que acabou de... Por exemplo, imagina que foi um feedback de uma apresentação que acabou sendo ruim. A pessoa tá com a cabeça ali a mil, né? Então, precisa baixar um pouco a adrenalina. Aí você vai lá, toma um café, conversa com a pessoa, para depois em si você dar o feedback. Então o feedback em si não é também só os lados ruins, né? Você também não precisa dar só falar assim, você errou nisso, nisso e nisso. Você também tem que dar feedbacks positivos para as pessoas. Então, putz, você fez muito bem essa apresentação. Então os feedbacks eles servem tanto para coisas boas que você fez e coisas que você quer que continue fazendo, quanto coisas ruins, né, que foram feitas do tipo, isso aqui você tem que tomar cuidado, porque o público que estava lá pode ter entendido de uma forma errada, talvez a palavra que você usou não foi essa, ainda mais eu e o Henrique, a gente trabalha em indústria farmacêutica. Tem uma série de limitações, ainda mais que a gente fala, a gente visita médico. Então, legal, visita médico, mas faz o quê? Aí tem gente que chega lá e fala assim, a gente vendeu o medicamento pro médico. Não, peraí, a gente não vende medicamento, o médico não compra o medicamento, a gente promove o medicamento e o médico leva a decisão particular dele de prescrever ou não. Então, algumas palavras, talvez, que você fale durante uma reunião ainda mais dependendo qual que é o público. Então imagina um paciente, vai lá dentro de uma indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica fala assim, não, eu vou lá no médico, o médico prescreve o medicamento que eu falo para ele prescrever. Não, então peraí, o médico não está tomando a decisão por ele. Não é assim que funciona. Então tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. E aí esses feedbacks, eles têm que ser dados rápidos, né? Não pode esperar até o final do ano. Então acho que isso é uma coisa legal. E mesmo quando você está dentro de um projeto, né? Imagina que você está tocando um projeto, você está esperando alguém entregar alguma coisa, se a pessoa não consegue entregar, aí você vai lá, conversa com ela, tenta entender, dá um prazo maior, aí vai mais uma vez, não consegue entregar. Dá mais um prazo maior, conversa com ela, e na terceira vez você vai precisar puxar e falar assim, vamos lá, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, me explica direitinho. Se tem uma dificuldade nisso, você tem que levantar a mão antes de terminar. Então, os feedbacks, eles têm que ser na hora, né? Eles têm que acontecer ali naquele momento. Então, foi o que você falou, não adianta eu ficar, mas o RH faz isso uma vez no ano. Isso é mais para formalização, para poder pagar o bônus, normalmente, né? Só para poder falar assim, demos um score aqui para essa pessoa. Mas o gestor em si, ele precisa estar ali naquele momento, ele precisa dar aquele... não no momento que aconteceu, mas num tempo adequado para ele não cometer mais esse erro. E uma coisa que eu acho que é muito na questão de feedback e que precisa ter no feedback é falar as situações que ocorreram. Porque eu já falo, você tem que melhorar talvez o seu modo de falar, o seu modo de vestir, ou como você se porta. Fala, legal, mas que vez que eu fiz isso, né? Porque não desafiando o seu líder, mas, para você parar e pensar em que momento que você poderia ter melhorado, ou se você fez errado ou não. Porque feedback, ele vai muito de autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que você recebe um feedback, pode ser negativo, você tem que ter autoconhecimento se você é realmente aquilo,
Obviamente, você tem que ter a humildade, feedback é feedback, você tem que ouvir, mas também não se abalar 100% do que foi falado, porque você tem que pegar feedback é para você se motivar e ir atrás e querer melhorar. 2, pode ser que aconteceu, pode ser um feedback de um chefe, não de um líder, então o chefe ele pode não ter empatia, não entender algumas situações que acontecem na sua vida e te falar uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho muito importante em qualquer feedback você falar situações, porque primeiro, você mostra que você entende. Não que você entende, mas mostra que você está acompanhando o seu time. Teve aquela representação que talvez você poderia ter falado melhor, ou um dia você se portou errado, falar os dias, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito enriquecedor dentro de um feedback. E feedback também não é só de líder, tá? Ele pode ser para qualquer área. Então, mesmo uma pessoa que está do seu lado, da mesma área, ou um estagiário dando feedback para um gerente, do tipo, talvez você não deveria tratar umas pessoas assim. Eu já vi isso acontecer. Do tipo, a gente fala tanto de diversidade, mas tem esse tipo de líder aqui que não tá tratando as pessoas como deveria estar. Em vez de chegar no RH e fazer uma denúncia, conversa com ele primeiro. Às vezes são outras cabeças, né? São outras culturas, são outras gerações. Então, vamos conversar com ele primeiro para ver se isso faz sentido. Acho que isso é legal. Não tem hierarquia no feedback, né? O feedback, se você não tiver exemplos específicos, ele fica inconsistente. Você não consegue convencer nem a si mesmo, nem aos outros. E eu acho também que o bom líder, ele tem que mostrar que está aberto a receber feedback. Vocês mencionaram aí da avaliação 360, as empresas elas já colocam esse método, não só de outros setores avaliarem o seu setor, mas seu time te avaliar como você está fazendo a gestão. Então, é a avaliação de todo mundo. Eu acho que isso permite que muita gente comece a se preocupar em como se portar. Se você tem um gestor ali que é mais sanguíneo e que trata a equipe de forma equivocada, eu já sentei perto de gestores que eram bem difíceis, eram setores diferentes do meu, mas eu digo, aquilo está afetando até o meu próprio grupo. Peraí, vem cá, você é um gestor, eu acho que você até vai ser um gestor mais importante, pode chegar a CEO, como é que você está fazendo isso? Tratando um estagiário, não é só o ser humano, é um colega de trabalho que está aqui fazendo o mesmo que você. Não, mas ele fez coisa errada. Não interessa. Então, dê treinamento. Não é porque ele fez errado, não entregou o relatório como deveria, que você agora vai destratá-lo. Para com isso, e está contaminando a mim e o meu grupo. Depois de algum tempo, ele não gostou, mas não precisava nem gostar, ele precisava entender o que estava por trás. Depois de um tempo, ele reconheceu que precisava de ajuda e acabou tendo um segmento bom nesse aspecto. Só complementando, eu acho que assim, o feedback ele não pode ser dado. Eu já vi feedback no meio de reunião com todo mundo, né? Então, assim, putz, a pessoa falou alguma coisa que foi indevida ou teve uma postura indevida, daí o líder da pessoa vai falar assim: olha, eu não estou gostando desse seu tipo de postura. Eu acho que assim, o feedback ele tem que ser dado pessoalmente, né? Não pode, porque senão vira exposição. Ele não pode ser constrangedor, né? Exatamente. Ele não pode constranger ninguém. Vocês falaram bastante coisa aqui já. Se eu posso complementar e contribuir ainda nessa pauta, é que, assim, existe o feedback, que aí é o formal, né? E existe o follow-up, né? Então, assim, eu faço um follow-up semanalmente com o meu time, né? E ali eu já vou falando alguns pontos. Poxa, isso aqui foi super bacana, foi legal, continua assim, isso acho que dá para melhorar. De certa forma, isso é um feedback, né? Só que nem todas as pessoas enxergam isso como um feedback. Então, até contribuindo com isso. Tem aquelas pessoas que enxergam que o feedback tem que ser aquele formato antigo, tradicional, o formal mesmo, que você vai mandar um invite, uma reunião, vocês vão sentar numa sala de reunião, vocês dois individuais, e aí sim fazer aquele momento formato tenso, tradicional. né, que se cria. Isso.
Exatamente. Então, muitas pessoas hoje em dia ainda enxergam o feedback somente nesse momento. Só que aquele café que vocês comentaram, que o Thiago comentou também, né? Que você tá batendo papo com o time e às vezes você chama alguém de canto ali e fala assim, poxa, ó, isso não foi tão legal, você pode melhorar nesse aspecto. Então, isso também é feedback. Só que é num formato mais de follow-up, porque é mais dinâmico, mais rápido ali, então você tem que pôr um pouco mais de velocidade. Um outro ponto também que eu acredito que eu posso contribuir aqui, eu trabalhei numa startup que a gente comercializava um serviço vocacionado para o RH, né? E entrava justamente essa parte do feedback, né? Então, tinha um estudo que falava que se você não aplica o feedback de uma determinada situação, seja ela positiva ou negativa, nos primeiros 7 dias, já não vale de nada. Então, se você esperar aquela avaliação do ciclo, que é o pagamento de PLE, que é aquela avaliação anual, não vai ter mais efeito. Então, imagine só eu chegar para o Felipe ou para o Bruno e falar assim, olha, sabe aquela situação que aconteceu lá em janeiro, que não foi boa, e aplicar o feedback agora? Não vai ter absorção nenhuma. Você não vai mais lembrar o que aconteceu, né? Não vai lembrar direito qual foi o motivo que levou você a tomar aquela decisão ou aquela postura. Então, realmente, o feedback ele tem que ser constante de curto prazo, né? Tem que ser um ciclo menor, para realmente estar ali mais quente a situação, para realmente ter um efeito positivo, né? E aí que vocês comentaram também de feedback positivo ou negativo, concordo, né? Realmente você tem que ter um total cuidado ali para ter um one-on-one, né? De dar um feedback negativo. Mas do positivo, eu já faço em equipe, né? Se eu vejo que é algo bom, é até uma forma de estimular, né? De parabenizar e as outras pessoas verem o que aquela pessoa fez de positivo, por que ela está sendo reconhecida até publicamente por aquela situação, por aquela atitude, por aquela decisão que ela tomou, né? Agora, o negativo eu concordo, né? Aí tem que ser one-on-one, um individual ali, bem no formato que não vai expor a pessoa. Esse tipo de feedback tem que ser entre o gestor e a pessoa só, e ninguém mais precisa ficar sabendo. Sim, o feedback é fundamental, né, no desenvolvimimento de qualquer funcionário. E esse ano a gente passou por uma pandemia e muitas empresas tiveram que se distanciar, tanto o seu gestor como os seus funcionários, entrando num modelo de trabalho de home office. Na visão de vocês, a gestão de uma equipe pelo home office, ela continuará dessa forma? Qual a visão de vocês sobre o home office? Qual a visão de vocês em ser gestores de times em relação a pessoas que não estão mais no seu dia a dia? Você não pode mais fazer aquele cafezinho diário com ela, fazer aquele bate-papo. Onde você realmente pode, por exemplo, dar um feedback naquele momento sobre algo que ela fez. Qual a visão de vocês sobre esse assunto? Boa. Assim, eu vou começar, desculpa, esse foi até um tema da minha pós-graduação, né? Eu fiz uma defesa de tese sobre esse tema de home office em 2010, né? Olha só, já foram 10 anos dessa defesa de tese, né? E era justamente sobre o modelo do home office, né? Então, até o nome da minha monografia era um novo modelo de trabalho chamado home office, né? Então, eu trabalhei na Ticket. A Ticket foi uma das primeiras empresas lá em 2007, 2008, que implantaram o home office no Brasil, né? E eu acreditava já que seria um novo modelo mesmo, né? Várias outras empresas iam aderir a esse novo modelo, porque a gente vem uma transformação digital, né? Então, assim, a gente está passando por uma transformação digital e as empresas estão fazendo tudo online, né? A gente ganha tempo, tá? A questão de feedback, acompanhamento do time, vem de um pouco de tudo que a gente já falou hoje, né? Então, a transparência, a confiança, você delegar para o time ter senso de dono. É claro, vai ser a mil maravilhas? Não, vai ter pessoas que não conseguem, né, se adaptar. A gente, à distância, fazer gestão, a gente entra mais em contato com o time do que no dia a dia, que a gente conversa no cafezinho ou faz aquele bate-papo no almoço. Então, você acaba ligando mais para as pessoas do time, acompanhando mais de perto. Tem gente que se sente, talvez, um pouco sufocado, né? Então, é o papel do gestor ali ir dosando e equilibrando isso, né?
Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é um modelo de trabalho que não vai embora. Talvez a gente antecipou uma tendência que seria, que né, talvez demoraria mais 5, 10 anos para que todas as empresas realmente se dedicassem e falassem, agora é só home office, e a gente teve que antecipar e encurtar esse ciclo por conta da pandemia, né, infelizmente. Mas eu acredito que muitas empresas, eu já até vi algumas reportagens de empresas que falaram, poxa, vou fechar meu escritório e não tenho mais a necessidade de ter um escritório. Vou trabalhar de forma home office, reúno o time uma vez por mês num coworking, em algum hotel, em alguma sala, né, e faço um evento com o time. Mas eu acredito que esse é um novo modelo que veio para ficar mesmo e a gente não vai ter mais mudança com relação a isso. Eu acho que o sistema de home office, ele, se não tiver regras muito claras, e algumas empresas não se prepararam, infelizmente, não se prepararam para definir o que pode e o que não pode para melhorar a produtividade daquele empregado. Eu sou um entusiasmado pelo home office. Primeiro porque, em 2002, eu fui para home office. Fiquei 6 anos em home office, trabalhando no Rio de Janeiro e atendendo até outros países e tendo também equipe fora do Brasil. E naquele momento, a gente teve um treinamento para entender o que pode e o que não pode contribuir para a sua produtividade, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. E hoje, como consultor, eu já não estou nesse momento como empregado, mas eu trabalho boa parte do meu tempo em home office. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. Então, as reuniões virtuais, isso aqui é um exemplo de home office, essa reunião que a gente está fazendo aqui, provavelmente, se não tivesse esse gatilho aí da pandemia, talvez a gente tivesse numa sala aí da universidade discutindo, quer dizer, só de deslocamento, o quanto a gente não perde, né, de produtividade. Então, eu acho que tudo que você pode fazer dentro de um escritório, você também pode fazer. Você pode fazer as ligações como se fosse um café para conversar com aquele recurso e você pode também dar os feedbacks, pode fazer tudo isso que a gente comentou até agora, você pode fazer de forma virtual. Não substitui você ter aí, em períodos, você ter contatos presenciais. Sim, mas aí eles serão pontuais. Acho que veio para dar muita eficiência ao tempo e também menos custo, né? Porque aí você não precisa daquele escritório monstruoso com lugar para todo mundo. Eu acho que assim, vocês falaram foi perfeito. Assim, eu acho que o Thiago falou, eu também tinha uma visão muito boa de home office, mesmo eu não praticando home office, tendo home office a possibilidade dentro da minha empresa, mas isso era uma decisão própria minha. Por uma questão minha de produtividade, onde eu encontrava que se eu tivesse em casa, eu ia estar em casa sozinho, eu ia precisar ou comprar comida ou fazer comida, eu vou me distrair com determinadas coisas, então na minha decisão, eu ir para o escritório era mais produtivo do que estar lá no home office. Eu acho que tá vazando o som ali do Bruno. Aí, boa. Então, o que é? Hoje eu não estou liderando uma equipe de funcionários, mas eu tenho 180 alunos sendo liderados pela internet. Então, eu acho que a mesma dificuldade que está sendo dar aula, né, na internet é a mesma dificuldade de ter uma reunião e cuidar do seu time. Os malefícios do home office, até porque a gente tem que falar também dos malefícios, não só benefícios, né? Primeiro, quando a gente fala de questão de amizade, então essa interação com pessoas, ela é muito reduzida. Então você perde um pouco o vínculo com o seu time, ainda mais se for pessoas novas, né? Então imagina que você inclui uma pessoa nova do seu time, essa pessoa não vai estar tão inserida quanto ela estivesse se a gente estivesse dentro de um escritório, todo mundo junto, onde a gente podia discutir e coisas assim. Para mim, o segundo ponto, que eu vejo isso muito em aula, é talvez a possibilidade de poder acompanhar algumas pessoas específicas. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm dislexia. São 2 alunos, e esses alunos eles precisam de uma atenção especial. Eles têm, e isso é legal isso dentro da faculdade, porque eles quando eles entraram comigo, né, lá na minha aula,
já veio esse feedback da área de psicologia, esqueci qual que é o nome agora, mas tem uma área agora já que vai cuidar um pouco dessa estrutura, entender o tipo de aluno para você poder adaptar a aula. E no online é muito mais difícil ter essa interação pessoal com essas pessoas, porque antes eu ia lá na cadeira dele, olhar mais ou menos, e aí, você tá... Então, quando os outros estão fazendo exercício, eu estava ali do lado dele ajudando. No online já é difícil eu fazer isso. Eu não posso simplesmente ir lá no computador dele, abrir a tela dele e falar, e aí, como é que você tá? Você tá indo ou não tá indo? Então, quando você tem algumas necessidades especiais, o online é um pouco difícil. E também eu vejo que a parte de criativa, ela começa a se perder um pouco. Porque antes você estava todos envolvidos ali dentro do mesmo lugar, discutindo determinadas coisas, e às vezes você está fazendo uma coisa que você olha para o lado e vê que seu amigo está fazendo uma coisa um pouco diferente, você puxa ele para o lado e, cara, como é que você está fazendo isso daqui? Então, isso é legal, sabe? Eu acho que isso a gente vai acabar não perdendo, né? Porque a gente vai se adaptar, mas por enquanto não tem uma ferramenta para a gente trabalhar nisso, né? Então, eu tô sendo crítico aqui, não quer dizer que eu não aceite o home office, muito pelo contrário, eu sou muito a favor do home office, mas eu quero trazer para a gente pensar também quais são os malefícios, né? Os pontos negativos do nosso home office. Um ponto a mais de negativo é o volume de reuniões, né? Então, assim, todo aquele bate-papo que você resolveria em 2 minutos, 5 minutos num café ou, né, numa simples conversa num almoço, né? Mas, assim, vira uma call, né? Vira uma call de 30 minutos, 1 hora, e aí tem dia que você fica o dia todo em reunião e pouco tempo para executar, né? Isso é um ponto que também é muito difícil, acaba invadindo o horário do almoço, né? Então, às vezes, é call que invade ali da meio-dia até 1, 2, e se você não tomar cuidado, você nem almoça, né? E tem dias também que aí você está vendo que tem reunião 6h30, 7, 8 da noite, porque acaba tendo, né, um problema de agenda das pessoas, e aí para ser tudo reunião online, vai esticando o horário. Então, tem sim os seus lados negativos também, mas é importante citar, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Mas realmente, eu também sou a favor do home office, mas tem que ter as regras, né? Como foi citado aqui também, e tem sim que tomar cuidado com esses pontos negativos. E só separar, né, o que é... Quando a gente falou, logo no começo que a gente falou, né, a gente separar o que é trabalho do que é casa, né, pessoal e profissional. Quando você está no home office, ainda mais se, por exemplo, eu moro em apartamento, é mais difícil isso acontecer porque o mesmo ambiente onde eu faço o trabalho, eu também vivo, né? Então, saber separar essas coisas é bem difícil, assim. Você sai do trabalho, continua pensando no trabalho, né? Do tipo, terminou aqui, mas eu ainda estou pensando naquilo e que aquilo, querendo ou não, eu trabalhava 5 minutos da empresa, mas o caminho de volta para casa me fazia desligar dos problemas que eu tinha lá e pensar nos problemas que eu tinha pessoalmente. Esse caminho era tipo um gatilho. E hoje não tem mais esse gatilho, né? Então hoje eu levanto a cadeira e eu continuo dentro do meu escritório ou dentro da minha casa. Então acho que falta ainda... É uma questão de maturidade, eu acho que com o tempo a gente vai aprender, mas falta esse gatilho de mudar a cabeça de trabalho para pessoal, né? Eu acho que talvez colocar o crachá e tirar o crachá, quando eu estou trabalhando eu tô com o crachá, e quando eu não estou trabalhando tirar o crachá pode ser um gatilho que eu posso usar. Eu acho também a disciplina. Quando eu mencionei aquilo que pode e o que não pode, se você não tiver uma disciplina do horário que você vai começar a trabalhar, que você tem que, se você não usa barba, não tenho nada contra barba, eu estava usando até poucos dias atrás, você tem que se barbear todos os dias e não, hoje eu vou com a barba mais ou menos. Não, você tem que fazer, você tem que estar ali, mesmo confortável, você não vai trabalhar de pijama, né? Eu acho que tem gente até que, mas cada um com sua vida. Nunca, nos 6 anos que eu trabalhei de home office, eu nunca dormi depois do almoço. Nada contra quem está fazendo e está conseguindo, mas nunca dormi. Por quê? Porque eu tinha que viajar muito. Eu digo, poxa, quando eu estiver em outro país atendendo, eu normalmente estava atendendo nos escritórios. Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder dormir, aí vai ficar ruim. Nunca fui assistir televisão no horário de trabalho. Você tem que ter aquela disciplina. A única vantagem que eu tinha, mas isso estava previsto quando eu tive o treinamento para home office, das regras, é que eu tinha flexibilidade para resolver coisas pessoais
e isso eu coloquei como prioridade, que eram as reuniões de colégio dos meus filhos. Eu assisti praticamente todas. Eu ia, a não ser que eu estivesse viajando, e eu viajava, normalmente era 2 semanas viajando e 2 semanas em casa, mas conseguia atender as reuniões do colégio dos meus filhos. Mas, tirando isso, tinha que ter aquela disciplina, porque senão você depois se perde. Se perde e a produtividade também cai. Aproveitando, você que em 2002 não existia muito dessa cultura digital que hoje em dia existe, né? Como que você interagia com a sua equipe, mesmo estando distante? Olha, telefone, tinha muito telefone, tinha muito Skype, muito Skype. Era uma tecnologia, não era a velocidade que a gente tem hoje. Mas a gente conseguia, sim, fazendo isso. Telefone e Skype. Eu tinha assinatura do Skype, na época era misturado com Embratel, tinha um plano legal e não tinha isso, tinha que fazer mesmo, ir atrás. Graças a Deus, em 2002 já não tinha mais aquela história de linha de escada, porque aquilo ali era uma terrível. Acho que isso aqui não sabe o que é que eu estou falando. Mas a internet... Contagem de pulso, né? Na internet de escada, aquele barulhinho conectando. E já não tinha mais, já era uma banda larga, né? Quando em 2002 já tinha banda larga, com uma velocidade baixa, mas já tinha. E a vida seguiu, eu acho que foi bom naquele período. Depois que eu saí da ExxonMobil, eu trabalhava na ExxonMobil, trabalhei 25 anos na ExxonMobil. E aí eu fui trabalhar na Cosan, e a Cosan, no primeiro ano, já me pediu, olha, você vai ter que vir trabalhar no escritório. E aí eu fui e perdi, mas também foi um outro momento e era importante. A Cosan tinha comprado os ativos da Exxon aqui no Brasil, mas foi uma experiência muito interessante e que está me ajudando hoje, como consultor, a ter disciplina com relação a isso. Agora, no seu papel de aluno aqui, rapidinho, o que vocês acham de reuniões com câmera ligada e câmera desligada? Qual a percepção de vocês? Para mim, eu acho que isso muda muito a forma de fazer reunião. Eu acho que sim. Eu penso que tem que se ligar a câmera, porque você não ficar ali escondidão. Se não quer se identificar, então liga no telefone, né? Mas eu acho que um contato, se o contato presencial você fica escondido ali, colocando uma placa aí para ninguém te ver, não. Então, eu acho que nesse ponto é importante. De vez em quando tem umas surpresas, né? Está passando alguém, tudo, alguém está indo, mas faz parte da vida, né? Tem um cachorro que, aqui não tem cachorro, mas tem um cachorro que entra, que late, tem a criança que abre a porta, mas aí vai. Mas, para mim, nada de colocar a foto e com imagem ao vivo. Entrando agora, pessoal, só para a gente ir finalizando, né? Porque a gente mencionou vários assuntos aqui. Eu acho que é muito na questão da empatia, né? No home office, se há um momento que a gente precisa ter empatia, é esse. Porque, que nem o Rômulo falou, às vezes entra um cachorro, às vezes a criança que chora, e a gente está em casa, né? Então, a gente precisa ter muito essa questão da empatia. E, pessoal, agora eu queria entender com vocês o que vocês acharam da nossa reunião. Primeiramente, agradecer muito por um sábado de manhã aí ter todos vocês três, tá? Foi muito enriquecedor, ajudou a gente bastante, vai ajudar muito mais agora com as nossas notas, né? Não só a gente nem pensa muito na nota, mas querendo ou não, é importante. E de novo, muito obrigado, foi muito enriquecedor, foi para mim particularmente muito bom estar compartilhando aí essas experiências com vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer também vocês. Acho que o Bruno já falou tudo, vocês perderam um sábado de manhã aqui com a gente, mas foi muito legal mesmo, porque a gente trouxe umas conversas que a gente está tendo nessa matéria de liderança na pós. Então, a gente trouxe, essas perguntas estão relacionadas com os conceitos que a gente teve, conceitos teóricos, né? Vocês trouxeram muitos exemplos práticos, exemplos do dia a dia, então deu para ter uma visão muito mais ampla. Eu acho que, para mim, eu estou bem satisfeito mesmo, muito agradecido por esse bate-papo, assim. Sim, e a gente até conseguiu fazer... Oh, desculpa, Nath.
Só também queria agradecer, acho que foi muito legal, a gente teve uma discussão muito rica, né? Acho que deve ter sido rico tanto para a gente quanto para vocês que são líderes, saber um pouquinho sobre diferentes visões, diferentes gerações aqui, acho que foi muito bacana. Sim, e a gente ainda até conseguiu fazer vários ganchos com o que a gente está realmente aprendendo nessa aula nossa de liderança. E a gente conseguiu abordar realmente todos os temas que a gente teve nela, que foi o indivíduo, liderança e liderança em tempos digitais agora com home office. Então, saber da experiência de pessoas que lideraram equipes e ver como que eles colocaram na prática todos esses conhecimentos foi bem importante para esse nosso desenvolvimento. Eu acho também que, para mim, foi enriquecedor, não só pelas perguntas que vocês colocaram, mas pelas respostas também, pelos demais debatedores, tanto do Tiago, os dois Tiagos, né, o Quintas e o Morcelli. Eu aprendi também aqui com vocês e quero agradecer aí a oportunidade de ter participado e poder também ter mais uma visão positiva para o meu pensamento. Eu também, eu acho que complementando, a gente aprendeu, todo mundo aprende, né? É que nem eu falo, uma das coisas que eu mais aprendi dando aula é que o professor aprende com os alunos também. Então, da mesma forma que aqui, cara, a gente discutiu diversas coisas diferentes, de diversas áreas diferentes, de diversos times diferentes, de empresas diferentes, né? Então, cada um tem um perfil. Tem gente que tem mais experiência ali em trabalhar remoto, tem gente que, como eu, o meu trabalho remoto está sendo só dando aula, né? Eu não estou trabalhando dentro de uma empresa com time, né? Eu estou, na verdade, trabalhando com alunos. Então, assim, tudo isso é muito enriquecedor. E uma das coisas que mais me faz perceber que valeu a pena é quando você olha todas as câmeras e ninguém, em nenhum momento, pegou o celular para ficar olhando o WhatsApp ou para ficar olhando determinadas outras coisas. Então aí você percebe que as pessoas estão genuinamente dentro da reunião e discutindo sobre o negócio. Então isso é uma coisa. E esse é meu questionamento sobre a câmera, exatamente para você ver a visão de todos. Não se alguém está fazendo isso ou não, mas você como apresentador, quando você olha seu público e vê que as pessoas estão se distraindo, é o momento de você trazer um gancho ou você trazer as pessoas de volta para o negócio. Então aqui a gente pode ver que ninguém nem tocou no celular, então isso foi muito legal, assim, isso traz que todo mundo genuinamente estava aqui na reunião prestando atenção. Então parabéns aí para todo mundo, viu? Legal. Eu também quero agradecer, né? Igual vocês comentaram ali, na verdade eu não vejo nem que eu perdi meu sábado, perdi algum momento aqui, eu acho que eu ganhei, né? É exatamente isso. Não só vocês aprenderam, a gente aprende também. A gente aprende com a visão de de outros líderes, né? Igual o Thiago Romo. A gente aprende com vocês também. No dia a dia com o meu time, eu aprendo com o meu time também. Eu acredito que é uma troca, né? Uma sinergia. Então, eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade, acho que foi fantástico. A gente está aqui batendo um papo, o tempo passou muito rápido, então é tão prazeroso que a gente nem vê o tempo passando, e se deixasse a gente iria até bem mais tarde aí, traria vários outros pontos, outros ganchos aí para discutir, porque realmente foi bem prazeroso, foi bem leve, foi bem tranquilo, gostei demais de participar. Espero que dê tudo certo lá para vocês, né, na pós, aí, na conclusão, e sucesso aí para o Thiago, para o Romulo também. Espero que a gente tenha novas oportunidades para fazer esse bate-papo. Legal. Gente, se vocês não se incomodarem, a gente pode tirar uma foto para a gente postar no LinkedIn? Tá bom, então eu vou dar aqui um print screen na tela. Acho que o restante do pessoal aí da pós também dá um print screen aí, tá? Então vai, 1, 2, 3 e pronto. E só mais uma coisa, a gente gravou toda essa conversa, a gente vai mostrar na aula para a professora, mas eu queria ver com vocês se tem algum problema também a gente publicar essa gravação, porque já que foi tão enriquecedora, mostrar para outras pessoas, não sei, esse conteúdo mesmo, direcionar para pessoas que possam aproveitá-lo, da mesma forma que a gente aproveitou. Então, do meu ponto de vista, não teria um problema particular para mim, porque eu não trouxe nenhum número, né, nenhum dado, né, da empresa, então eu fico bem confortável em compartilhar, né, para mim não tem nenhum tipo de problema. Para mim também não tem problema nenhum, vocês podem compartilhar à vontade.
Legal, gente. Obrigado mesmo. E se vocês quiserem marcar uma reunião dessas numa rotina, não precisa ser a cada 15 dias, nem uma vez por mês, mas numa rotina para a gente discutir determinados temas, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é super enriquecedor. Eu topo. Anima. Vamos montar isso sim, vamos montar. Eu acho que aos poucos a gente agregando outras pessoas, né? A gente pode dar um núcleo aí de debate sem compromisso nenhum, só para genuinamente, de uma maneira bem simples, compartilhar a experiência, né? Eu acho que foi muito bom isso. E, de novo, agradecer vocês aí pelo tempo e eu aprendi bastante com vocês. Eu também. Obrigada, gente. Show. Perfeito, pessoal. Obrigado. Um bom final de sábado, aí, né? Ao longo do sábado, ainda até a tarde inteira. Então, a gente ganhou aí muita experiência na parte da manhã e ainda assim ainda tem bastante tempo para curtir o sábado. Boa, vamos lá. Legal. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.